aqui para mais um vídeo. Espero que o áudio esteja bem, que nós estamos aqui num local diferente. Como eu disse para vocês no vídeo passado, nós ainda estamos em processo de mudança. Nós vamos estar no nosso apartamento definitivamente daqui 10 a 12 dias. Então, olha, mas eu estou no apartamento de alguns irmãos, olha que visual belo. Aqui você vê a cidade do Porto, Dá para você ver boa parte da cidade daqui, né? Um belo visual, ok? E nós estamos aqui tentando fazer o melhor que a gente pode fazer. Mas bora pro vídeo de hoje, a sequência que a gente vem falando sobre a linha do tempo, em especial hoje o capítulo 17 de Apocalipse, que é um capítulo explicativo, que, né, o Senhor explica a João, ele envia os anjos a explicar para João, né, quais são as visões que ele vem tendo, ou seja, aquelas grandes visões, né, a grande Babilônia, a prostituta, né, no caso, a besta e o dragão. Aqui você encontra bem a explicação, né, sobre o que significa isso. Só que se você olhar só com olhos naturais, entende? Você não vai entender. Ou só com olhos simbólicos. Ah, isso aqui é um simbolismo que aponta para aquilo que aconteceu no passado, preterista, futurista. Não. Você tem que olhar com dois olhos, ok? Um olho físico ou natural e um olho espiritual ou metafísico, ok? A metafísica e o físico. Aqui há uma junção do físico com o metafísico, está bem claro no texto. Então, eu vou passar para a nossa parte didática para tentar explicar melhor aqui na tela do computador, né, que eu estou sem o meu tripé no meio da mudança, ele ficou no meio de um monte de caixa e eu estou sem ele aqui para a gente fazer uma gravação melhor, ok? Então, mesmo que esteja no improviso, o conteúdo é o que importa. Pessoal, o reflexo não colabora, eu ia projetar aqui a imagem da tela do computador, mas está com reflexo. Então vou ler o texto, vocês acompanham aí. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse. Então você tem que entender aqui que aqui já havia passado as 7 taças num momento temporal. Então aqui há um momento temporal que foi derramado as 7 taças, que vai ser preparada a guerra do Armagedon, e aqui ele explica quais exércitos vão batalhar nessa guerra, porque ele vai agora desvendar o mistério da Babilônia e da besta que é médio da terra. Olha, então, vamos ler o texto aqui. Então, continuando, né? Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, é uma grande prostituta assentada sobre muitas águas. Com que os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Tá? Então vamos entender aqui que a prostituição é alterar, né, aquilo que é original, ou seja, você dá algo em troca de receber algo. Então você troca aquilo que talvez seja precioso a você por algo que você acha que é precioso. Então um anjo, né, me levou no espírito para um deserto e ali eu vi uma mulher. Então aqui ele vê a mulher, montada numa besta vermelha que estava coberta com o nome de blasfêmias e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui ele está descrevendo então a besta, tá? 7 cabeças e 10 chifres, coberta com o nome de blasfêmias, tá? Com uma besta escarlate, ou seja, vermelha. A mulher, olha que interessante, a mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas abomináveis ou repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia escrito, aqui está a chave do texto, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, por muito tempo houve uma interpretação desse texto como sendo o sistema religioso, o sistema geopolítico, o sistema socioeconômico, né? Principalmente aqui a questão do sistema religioso da terra. Bom, eu vou falar que é sim isso, e é muito mais do que isso, sistema religioso, geopolítico, socioeconômico. Na realidade, isso aqui é todo o sistema da terra. Não é só, não, isso aqui é o sino da Igreja Católica que está batendo aqui atrás de mim. É só o sino da Igreja Católica que está batendo. A Igreja Católica, que é esse sistema. Não é
simplesmente a igreja católica, né, com as igrejas. Não tem nada a ver com isso, até porque você tem que saber da onde vem essa besta. Por isso que eu falei interpretação física e metafísica. Então vamos continuar lendo o texto, senão você não sabe quem é a besta, quem é a mulher, né? Não sabe de onde ela vem. Aqui a Bíblia tem que explicar, a própria Bíblia. Então vi a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Então aqui tem duas pessoas. O sangue dos santos, ou seja, todos aqueles que foram separados ao longo da história, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia não se resume só no Pentateuco, né, no caso a Torá, nos profetas e na nova aliança. Não, a Bíblia ela é completa, então é de Gênesis a Apocalipse, todos os santos, como diz Hebreus, né, capítulo 11 e 12. Você vai ver lá desde o sangue do primeiro homem morto por homicídio, o justo Abel, clama, até o sangue dos santos que foram derramados agora, os testemunhos de Jesus. Então são todos os santos, meu querido, de Abel até hoje. Então aqui está falando todos os santos, volto a repetir, porque tem gente que acha que é só igreja, isso aqui é da igreja. Não, todos os santos, né? Tá bem claro aqui, até os santos de Jesus, as testemunhas de Jesus dos dias de hoje, Yahushua HaMashiach. Quando vi, fiquei muito admirado. Então, João teve essa visão de todos os santos e das testemunhas que seguem Jesus. Todos os santos, vou repetir até você entender. E também das testemunhas que seguem Jesus. Então, a soma de todos. Ok? Versículo 7. Então o anjo me diz: por que você está admirado? Ele fez uma pergunta, né? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre qual está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí ele fala aqui, agora nós vamos entender quem é a besta. A besta que você viu era, já não é, e ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Então, meus queridos, espera aí. Essa besta que era, já não é, então ele está tendo uma visão espiritual, né, porque ele teve visões do futuro. E aqui essa visão também você tem que entender que é do futuro. Peraí, passou, mas na ordem cronológica aqui, já a besta já não abriu lá a chave do abismo, a besta já... Sim, só que aqui é um capítulo explicativo de tudo que João já viu. Então o capítulo 17 está explicando o que João já viu, né? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Aqui ele explica o que foi tudo isso, né, os mistérios de tudo isso e, né, a preparação do Armagedon, ou da guerra do Armagedon. Então você tem que entender que essa visão aqui é sim um futuro, ok? Mas que esse futuro que você já leu para trás nos capítulos anteriores, numa ordem, né, cronológica, que é um capítulo explicativo de que era esses sinais que ele viu. Então vamos lá. Aí ele diz aqui que a besta está para surgir do abismo, ela vai surgir, quer dizer, ela não tinha surgido. Ela vai surgir. Então a besta vem de baixo, meu querido. A besta vem de baixo, ok? Ela não vem de cima, ela vem de baixo. Quem são a besta? Quem é essa besta? É o reino dos Néfilins, né? Todo o reino que está, vamos dizer assim, eu já tenho os vídeos gravados do Holloworth, né? Aquilo que vem de baixo, né? Os ET, o extraterrestre, aquilo que, né, a mídia chama aí de extraterrestre, mas são demônios, daimonions, ok? Espíritos maus que a Bíblia chama. Então, demônio ou espíritos maus ou espíritos imundos não é o mesmo do que Satanás e os anjos caídos que estão nos lugares celestiais. Então há confusão de demônios que estão debaixo, né, que perambulam pela terra, e de anjos caídos que estão nas regiões celestiais, como diz Efésios 6. Então você não pode misturar essas duas categorias, elas vão se misturar. Por eventualidade agora do fim, elas vão se juntar, ok? Agora presta atenção e continuamos dizendo. A besta, ela vem de baixo, ou seja, todo tipo de contaminação geopolítica, religiosa, social, econômica, de ordem cultural, todos esses tipos de contaminação veio de influência de baixo, ok? Do abismo, ok? Você vai entender. Então, olha só, que vai para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação ou da fundação do mundo, ficaram admirados quando virem a besta. Ou seja, esses caras aí, né, que acreditam em um monte de coisa, né, que realmente existe, mas não só acreditam. Acreditar nós acreditamos, mas de uma forma diferente. Mas eles depositam sua esperança em um mundo, né, surreal, que eles criaram na imaginação Star Trek.
Então, esse mundo surreal, né, que eles acreditam, eles vão ficar admirados com o poder dessa besta, ou seja, e porque ela não era, mas agora já é, e entretanto virá. Ou seja, ela não era, agora, aliás, ela era, perdão, eu li o texto errado, ela era no passado, na época dos Néfilins, no dilúvio de Noé, onde morreram os heróis, os Néfilins. Agora ela não é, ou seja, não tem, ou seja, foi retirado esse período dessa besta que governa nos bastidores. Entretanto, ela virá, ela vai ressurgir, ou seja, esse império antigo dos Néfilins que veio governando pelos bastidores, e você vê tudo isso em sinais simbólicos pelo mundo, esses símbolos, esses totens, essas simbologias que, né, os ocultistas gostam de usar, são exatamente, vem desses Néfilins, né? O Antigo Egito, a Antiga Babilônia, todas essas simbologias vêm dessa cidade, né? Desse submundo do abismo, é de lá que vai vir, né? Como diz a Bíblia, nas trombetas você vai ver o ressurgimento dos Néfilins, ok? Fisicamente falando, né? Vai sair de uma posição metafísica para uma posição física, e eles todos vão ficar admirados. Então aqui se requer mente sábia. Então vamos lá. As 7 cabeças são 7 montes ou 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Agora eu vou parar aqui um pouquinho e vou tentar mostrar algo para vocês aqui. O que são essas 7 colinas? O pessoal tá aqui, ó. Então aqui que requer mente sábia, né? Que as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está assentada, são também 7 reis, reinos, na realidade da palavra aqui. Ok, então vamos aqui. Olha isso. Essa é a lista de 42 picos mais altos, né, que estão sobre a Antártida, ok? A Antártida, 42 picos. O que eu quero dizer com isso? Que hoje nós temos aqui, né, você pode ver ele aqui, nós somos 6 continentes sobre a Terra: Europa, Ásia, África, América, Antártida e Oceania, ok? E isso é uma divisão geopolítica, tá? Mas se você for pegar uma divisão que não é geopolítica, mas territorial, também são 6 continentes na mesma, porque podemos dividir, né, a América em América do Norte, América do Sul, e Eurásia, África, América e Antártida e Oceania. Continua 6 continentes na mesma. Se você pegar 6 continentes, né, interessantes aqui, 42 picos, né, que são proeminentes na Antártida. E a Antártida, você sabe que, se for olhar pelo formato da Terra, né, se você acredita no formato da Terra como um globo, ela está na base, ok? Ela está na base. Se você acredita no formato da Terra plana, ela está ao redor, ou seja, ela está circundando, ok? Como diz aqui no mapa aqui, né, dos terraplanistas, ela está circundando toda a Terra. Independente do formato da Terra que você acredita, 42 picos, dividido por 6 continentes, são 7. Ou seja, são 7 picos para cada continente da Terra. São 7 grandes picos elevados ao redor da Terra, ok? Para cada continente territorial. O que eu quero dizer com isso? É exatamente o que está aqui no versículo... O que eu quero dizer com isso é o que está aqui no versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está assentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, é toda a terra. Não é uma nação específica, é toda a terra. Ou seja, essa mulher, né, essa besta representa todas ou todos, né? Agora olha aqui, não há como você entender Apocalipse 17 se você não entender, né, o livro de Daniel, capítulo 8. Porque o capítulo 8 de Daniel, Daniel tem uma visão que é somada ali, na realidade é o capítulo 17, para você entender ali a visão espiritual que João teve e a visão espiritual que Daniel teve. E ele diz aqui, olha, ele vê aqui a visão dos 4 animais, né? São 4 animais, que são 4 reinos, 3 na época de Daniel, 1 que viria no futuro, que é a besta que surgiria do abismo, ou seja, uma besta, né, com exatamente o mesmo, que não soube descrever, mas com os mesmos formatos, semelhança com aquilo que João viu surgindo do abismo. E ele diz aqui, ó, olha aqui, eu vou ler a partir do versículo 5. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão.
Ele veio na direção do carneiro com 2 chifres, que eu tinha visto ao lado, né, da vala do canal, e avançou contra ele com grande fúria. E eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir e o bode o derrubou no chão e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra, norte, sul, leste, oeste, ok? De um deles saiu um outro chifre, ou seja, desses 4 reinos que se espalharam pela terra, saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, a Antártida, na direção do sul, a Antártida, leste da Terra Magnífica, ou da Terra, né, Esplêndida, a tradução aqui não é Jerusalém, tá? Não tem nada a ver, porque lá é Terra Santa. Aqui fala da Terra Magnífica, uma terra esplêndida, diferente, inalcançada. Cresceu até alcançar o exército dos céus, ou seja, esses reinos cresceram até alcançar o exército dos céus. Aqui na realidade está falando da expansão desses 4 reinos, que eles, né, pegaram toda a Terra Magnífica, que circunda a Terra, ou se você acredita no outro formato, que é a base da Terra, e também atingiu o exército dos céus. E atirou na terra alguns dos componentes do exército dos céus, das estrelas, e pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, ou seja, o nosso Senhor Jesus. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, ou seja, os cultos, as reuniões, tudo aquilo que se chamava pelo nome do Criador, e o local do santuário foi destruído, ou seja, toda a terra. Aqui não está falando de um lugar específico, né? O local, toda a terra, ou seja, o santuário da terra foi completamente devastado, destruído, por causa da rebelião. Olha só aqui, versículo 12, a rebelião, o exército dos santos e o sacrifício de Aaron foram dados ao chifre, ou seja, o poder, né, de definir aquilo que deveria ser cultuado ou não, né, diante dos homens foi dado ao chifre. Esse rei, né, o antimessias que vai surgir, ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade né, foi lançada por terra. Tudo aquilo que era verdadeiro, tudo aquilo que vinha da palavra foi lançado por terra, ou seja, a grande apostasia, a grande rebelião. É isso que Daniel fala aqui. Versículo 13. Então ouvi 2 anjos conversando, olha só, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão, né, os acontecimentos anunciados nesta visão? Até quanto será suprimido, né, os cultos? E a rebelião devastadora, né, essa abominação, né, vai prevalecer. Até quando o santuário, o exército ficarão entregues ao poder desse chifre, né, e serão pisados? Aí ele disse, um anjo respondeu: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Aliás, 1.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Então eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la. Diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E eu vi uma voz que vinha do céu, Chamarrim, dizendo: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. A voz falava para o anjo, Gabriel. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que essa visão se refere ao fim dos tempos. Não vem falar que isso aqui é do passado, não, tá? Aqui tá bem claro, o anjo falou: essa visão que você teve é do fim dos tempos. Mas peraí, que tá falando do rei dos reis Médio e Persa e do rei da Grécia, sim, que o rei da Grécia subdividiu em 4 reinos que atingiu toda a terra, né? Toda a base de aprendizado que nós temos hoje no mundo, filosofia, sociologia, geopolítica, veio da cultura grega. A cultura grega hoje está completamente enraizada na sociedade moderna. Então, se você falar que a Grécia não existe, a Grécia, ela é a sociedade moderna. Ela está incrustada na sociedade moderna hoje. E isso aqui são os 4 reinos. Então, olha, enquanto ele falava comigo, versículo 18, caí prostrado com o rosto em terra, perdi os sentidos, então ele me tocou em mim e me pôs de pé. Olha o versículo 19, Daniel 8, versículo 19. E ele me disse: vou contar-lhe depois, no tempo da ira, pois essa visão se refere ao fim dos tempos, depois do tempo da ira. Ele está falando exatamente, casando com João, é exatamente versículo capítulo 17, porque essa visão se refere depois do derramar dos 7 cálices,
Porque os 7 cálices vão ser derramados depois das 7 trombetas, e as 7 trombetas vão ser tocadas na abertura do último e 7º selo. Então, é uma sequência aqui, ele fala essa visão depois do tempo da ira, que vai ser derramado os cálices. Aí ele fala aqui, ele explica agora, olha o versículo 20. O carneiro de 2 chifres que você viu é os reis da Média e da Pérsia, que iriam vir ainda, mas que no nosso tempo hoje já vieram. O bode peludo com chifre só entre os olhos é o rei da Grécia. O grande chifre é o primeiro rei, e os 4 chifres que se tornaram, no lugar que foi quebrado o grande chifre, se tornaram reinos que surgirão, nações daquele rei, desse reino, mas que durarão pouco seu poder, mas que se espalharão por toda a terra. No final, aí olha só o versículo 23, chave, está entre aspas inclusive. No final do reino deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu máximo, eu estou lendo o texto bíblico, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia, ok? E ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Presta atenção, esse rei se tornará forte, mas não pelo seu próprio poder humano, ok? Não é pelo poder humano, algo metafísico, A besta que vem do abismo, a mulher que está assentada e o dragão vão se unir, vão se tornar um. Destruirá os homens poderosos da terra e o povo santo. Olha só, essa união, essa junção do antimessias, ele vai destruir todos os príncipes da terra, os homens poderosos da terra, que acham que estão fazendo um serviço à humanidade, vão ser atingidos também. Por isso que você volta para Apocalipse e vê que essa besta vai fazer guerra com a mulher, que é a grande prostituta, que está assentada sobre essa besta escarlate, ok? A prostituta, ela está vestida de azul e vermelho. Você vai notar que boa parte dos reinos hoje que nós temos, humanamente falando, o mundo físico normal, ele é constituído, hoje foram conquistas basicamente vindas da Inglaterra, e boa parte dos seus reinos, como Estados Unidos e os países que são debaixo da tutoria da Rainha da Inglaterra ou debaixo da tutoria dos Estados Unidos, vamos dizer assim, falando, São 2 nações aí que verdadeiramente influenciam todas as nações da Terra. Foi debaixo dessas nações, que várias e várias decisões vão sendo tomadas. Com o intuito de prosperar, ele enganará muito. Voltando para o texto aqui, versículo 25. E se considerar superior, vai se considerar superior a outros, destruirá muitos que nele confiam. Tá? Então muitos vão confiar no antimessias, mas ele vai se voltar contra. Ou seja, a mulher vai estar sentada sobre a besta. Estou fazendo um paralelo dos 2 textos. Mas a besta vai odiar a mulher e vai comer suas carnes. Está lá no capítulo 17 de Apocalipse. Bate exatamente com o que João está falando aqui. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Os homens vão adorar a besta de alguma forma, mas ela vai se voltar contra os homens, porque essa besta vai ter exatamente o surgimento dos Néfilins, que vai descer os anjos caídos, que vão abrir, vai ser uma união, de algo que o homem nunca viu. Ou seja, como o Senhor Jesus falou, como foi nos tempos de Noé, aquelas abominações que existiram lá no tempo de Noé, assim será quando o Filho do Homem estiver perto de voltar. Então esse antimessias, ele vai ter mais do que uma origem humana falando, mas vai ser uma mistura dos 2 mundos, do físico e do metafísico. É exatamente disso que se trata o texto. Então nós não podemos fugir do físico e do metafísico, ou seja, o natural e o espiritual aqui estão juntos. Então, ele diz aqui no versículo 26, fechando: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu, ela é verdadeira. E ele diz: sela, porém, essa visão. Mais uma vez, 3ª vez que ele repete isso, porque ela se refere a um futuro distante, ok? Aí olha só o versículo 27. Eu, Daniel, fiquei exausto, doente por vários dias, depois me levantei e voltei a cuidar dos negócios do rei. Ou seja, a visão dele foi tão intensa, tão sobrenatural, que ele ficou doente vários dias por causa dessa visão que ele teve do fim dos tempos. Apocalipse 17, Daniel 8, nossos textos base, ok? Eu vou prosseguir amanhã, dando continuidade. Então, no capítulo 17, o que você vai ver é exatamente isso, A junção do físico e do metafísico para reunir esses exércitos agora, que já, revelou quem era, o antimessias já se revelou quem era, que ele verdadeiramente ali é ele, Ra-Satã e os exércitos dos Néfilis juntos, vão odiar, aqueles, vamos dizer assim, todos os poderosos da terra, independente da sua religião, e também o povo santo,
Por isso que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou que se é objeto de adoração, porque ele vai querer, né, conquistar esse reino definitivamente. E é onde o Criador vem intervir de uma vez por todas, né, para exterminar. E nós vamos falar o capítulo 18 e 19 de Apocalipse agora, né, que é continuar dessa visão do capítulo 17. O capítulo 19 é a volta propriamente dita do Messias, é quando ele põe os pés na terra para acabar com essa bagunça, ok? Shalom, fique a próxima aí para a gente continuar essa linha.